Oi, turma, tudo bom? Eu vou comentar um pouquinho com vocês a segunda fase do vestibular da Unifesp 2011. Tá? Certamente vocês se deram bem na prova, que ela manteve a tradição das questões, em termos de nível de facilidade e dificuldade, né? Então vamos lá. E as questões foram de nível fácil, médio, difícil. Duas fáceis, podemos concluir aí, duas de nível médio e uma um pouquinho mais difícil aí, tá? A questão 1 se trata de função, né? Vocês verificando a figura que foi dada aqui, que é duas hastes com cabo de aço, né? Preso nas extremidades dessas duas hastes, e a função que mostra o comportamento do cabo é descrito por uma função exponencial, f de x igual a 2 elevado a x, né? Mais meio elevado a x. Tudo bem? A pergunta a parte A do exercício pede, nessas condições, qual é a menor distância entre o cabo e a plataforma de apoio. Se você observar o gráfico, né, no ponto de abscissa zero, no ponto x igual a zero, né, vocês devem estar vendo a figura, você percebe que no ponto zero é onde o cabo tem a menor distância da plataforma, ou seja, basta calcular a imagem de zero, ou seja, f de zero. Calculando o f de zero, fica 2 elevado a zero, mais meio elevado a zero, 1 mais 1, 2. Se pensarmos em metros, seriam 2 metros, a menor distância entre o cabo e a plataforma. Então, parte A, muito tranquila, provavelmente ninguém errou essa questão, né? A parte B do exercício pergunta a distância entre as hastes, né? A e B. Então, nós temos que achar a distância entre o ponto A e o ponto B, considerando que as hastes têm 2,5 metros de altura. Tá. Se as hastes têm 2,5 metros de altura, se você observa a figura, 2,5 metros de altura seria projetado no eixo Y, seria a altura dessas das duas hastes, seria a ordenada Y. Ou seja, nós temos que colocar aqui 2 elevado a x mais meio elevado a x, que é a fórmula da função, igual à imagem 2,5. O que é isso? É uma equação exponencial, que nós fizemos várias equações desse tipo aqui, bem clássica, né? Podemos até mudar uma variável aí, chamar o 2 elevado a x de um tzinho, caímos numa equação t mais 1 sobre t igual a 2,5, cai numa equação do segundo grau, tranquilo, acha as duas abscissas, os dois valores de t, aliás, né? Encontrando o valor de t, voltamos para achar o nosso Chester, né? O x. Tá? Ou seja, 2 elevado a x vai ter que ser ou igual a meio ou igual a 2. São as raízes da equação do segundo grau. Encontramos x igual a menos 1, x igual a 1. As abscissas do ponto A e do ponto B, então, menos 1 e 1. Queremos a distância de A até B. De menos 1 até mais 1 é a diferença em módulo. Menos 1 em módulo dá menos 2, tirando em módulo igual a 2. Se for em metros, 2 metros. Portanto, a distância entre as duas hastes será 2 metros. Uma questão tranquila, uma das mais fáceis da prova. Tudo bem? Vamos partir para a questão 17. Questão 17 é uma questão também clássica de todos os vestibulares, progressões aritméticas, né? Ele pergunta aqui na parte A, considerando uma PA genérica finita, A1, A2, A3, de razão R, onde o n é par. Então, temos que tomar atenção aqui. No n, o índice n, que é o último termo aí, é par, índice par. Ele quer determinar a fórmula dos termos de índice par dessa PA, ou seja, ele quer achar lá a soma A2 de um modo genérico em função do A1, do N e do R, ou seja, ele quer o A2 mais o A4 mais o A6 mais o AN, onde o AN é um índice par, não esqueça disso, tudo bem? Ou seja, como é que acontece? O A2 é o A1 mais R, o A4 é o A1 mais 3 Rs, todo mundo conhece a fórmula termo geral da PA, o A6 é A1 mais 5, né? Se fosse pensar no A8 é A1 mais 7, ou em geral o AN, né, é o A1 mais N menos 1R, fórmula do termo geral da PA. Então nós temos o quê? Como nós queremos somar o A2 mais o A4 mais o A6, é uma PA de razão 2Rs, né, 2R aliás, e tem quantos termos? Se você vai pegar só os pares, do A1 até o AN, você tem a metade, né? A metade é par, a metade é ímpar. Então, N sobre 2 termos. Então, temos que achar o quê? A soma dos N sobre 2, né? N sobre 2 termos. Como é que é a soma de uma PA? É aquela
fórmula manjada da soma da PE. O primeiro termo mais o último vezes a metade de termos da progressão, ok? Quem é o primeiro termo? É o A2. Né? O último termo é o AN, que é o índice par, frisando novamente. A metade de termos, que é N sobre 2, o número de termos é N sobre 2, sobre 2. E aí, fazendo essa conta, trocando o A2 por A1 mais R, porque ele quer tudo em função do A1, né? O AN por A1 mais N menos 1 vezes R, nós chegamos à resposta 2A1 mais NR, parênteses, vezes N sobre 4. Ponto final. Parte A do exercício também muito sossegada, tá? Tenho certeza que todo mundo deve ter acertado. A parte B do exercício, novamente, se trata de uma soma, ele quer saber a quantidade mínima de termos para que a soma seja positiva, ou seja, a soma seja maior que zero. Tá, nós temos que fazer o quê? Novamente a soma da PA, o primeiro mais o último, onde o primeiro termo nessa sequência é menos 224, né? Então nós conseguimos lá o primeiro termo mais o último, usando novamente a mesma forma, né? A1 é menos 224, mais o AN é menos 224, mais N menos 1, vezes 4, né? Tudo vezes N sobre 2, e nós vamos ficar com isso aqui maior que zero. Efetuando esse cálculo, nós vamos concluir que o N tem que ser maior que 113. Portanto, a soma é positiva a partir de 114 termos. Como o N é um número natural, maior que 113, tá? Então devemos ter 114 termos para que ocorra que a soma, a quantidade mínima de termos seja positiva, a soma seja positiva, né? Tudo bem? Então uma questão também não foi nada difícil. Questão 18. Então vamos lá. Na questão 18 é uma questão de geometria analítica, né? A parte A aqui do exercício, ele me dá uma razão aqui entre dois polinômios, e ele diz que os pares ordenados A1, B1, A2, B2, A3, B3 pertencem à reta y igual a 2x. Ou seja, quando o x é o A1, a imagem é 2A1, ou seja, 2 vezes A1 é o B1, né? Porque o x é o A1, trocando o x por A1, você vai ter o B1, ou seja, o B1 é igual a 2A1, ok? Bom, sabendo isso aqui, ele quer, essa razão é uma constante, quanto que dá essa constante? Bom, aí é só fazer o quê? Substituir lá o B1 por 2A1, o B2 por 2A2, como eles pertencem àquela reta y igual a 2x, ok? E o B3 igual a 2A3. Colocando isso no denominador, né, no lugar do B1 põe 2A1, no lugar do B2, 2A2, e no lugar do B3, 2A3, coloca o 2 em evidência, simplifica os dois polinômios, você vai ter que a razão é meio, né? Fica 1 em cima e 2 embaixo, 1 sobre 2. Muito tranquila também. A questão B, né? Vocês vão estar vendo a figura aí, né, que é um círculo, né, uma circunferência, aliás, e ele quer saber a distância entre A e B. Né? A pergunta é a distância, a medida do segmento AB, em função do A1. Ok. Você, observando a figura, você percebe que o AC, esse AC é o diâmetro da circunferência. Se ele é o diâmetro da circunferência, o triângulo formado pelos pontos A, B e C, que são pontos da circunferência, é um triângulo retângulo. Né? O ângulo inscrito é 90 graus. Então o ângulo B é inscrito, né? O diâmetro é o AC. Então o triângulo ABC é retângulo isósceles e retângulo no ponto B. Ok? Com isso, você consegue achar a distância entre os dois pontos A e C, que é a hipotenusa do triângulo retângulo. Ok? Você tem o ponto C é o A1, e como o nosso B1 é 2A1, aqui como são pontos simétricos em relação à origem, né, o ponto A vai ser A1 e menos A1 e menos B1, ou seja, menos A1 menos 2B1. Obtendo a distância entre os dois pontos A e C, nós temos a hipotenusa, que é a raiz quadrada de 20 A1 ao quadrado, né? Extrai da raiz. Essa é a distância entre A e C. Tudo bem. Sabendo a distância entre A e C, que é a hipotenusa, nós temos que achar o quê? O tamanho, a distância da medida AB. Como o triângulo é isósceles, o AB e o BC são iguais, têm a mesma medida,
certo? Aplicando o Pitágoras, a gente vai concluir que o tamanho AB é o A1 raiz de 10. Tudo bem? Também tranquilo. A única dificuldade, talvez, é prestar atenção que o AC é o diâmetro e o ângulo inscrito, esse triângulo é um triângulo retângulo, que também é muito clássico. Fizemos vários exercícios desse tipo de geometria analítica, em geometria plana, inclusive. Tudo bem? Vamos para o 19. 19 se trata de números complexos. Aqui ele me dá um complexo Z elevado à quarta, x mais 2i elevado à quarta, e afirmando que é um número real. O que ocorre? Para ser um número real, a parte imaginária deve ser igual a zero. Agora, temos que determinar quem é a parte imaginária. Aí a dificuldade aí talvez seria elevar isso à quarta. Poderia se elevar ao quadrado e ao quadrado novamente. Ou desenvolver pelo polinômio, o binômio de Newton, né, elevado à quarta. Então você consegue desenvolver elevado à quarta, ou elevando ao quadrado, ou usando o binômio de Newton. E aí você separa a parte real da parte imaginária, o que não tiver a unidade imaginária, é a parte real, e o que tiver junto da unidade i, que é a unidade imaginária, seria a parte imaginária igual a zero, que me deu 8x3 menos 32x. Igualando a zero, você vai obter x é 0, x é 2 ou menos 2. Então a parte A dificuldade é saber desenvolver a quarta ou, na última hipótese, aí desenvolve ao quadrado e novamente ao quadrado. Você conseguiria se virar, né, se não lembrasse aí o binômio de Newton, para desenvolver o expoente 4. A parte B se trata de uma das raízes quartas de um complexo Z, ele fala que é o Z0, Z índice 0, né, cujo afixo é o ponto 0A, A positivo. Ele pede para determinar o módulo, né, do Z, que é a raiz quadrada do x2 mais y2, sendo Z igual a x mais yi. Tá, se Z0 é uma raiz quarta, né, Z0 elevado à quarta vai ser igual ao complexo Z, né? Se ele é uma raiz elevado à quarta, produz o Z. Tudo bem? Então, quem é o Z? O Z0, aliás, né? Ele deu que é 0 mais AI, né? A parte real é 0, a parte imaginária é A, então fica 0 mais AI. E nós temos que fazer o quê? Elevar esse cara à quarta. Vai ficar o quê? A4 e 4. E A4 e 4, lembrando que o I4 é igual a zoom, né? Elevado a 4, é só lembrar o zoom z menos 1 menos z. Vocês devem lembrar que a gente brincou muito com essa historinha, né? I elevado a zero, I primeiro, I ao quadrado, I ao cubo. Zoom z menos 1 menos i, o famoso zoom z menos 1 menos i. Né? Então, I elevado a quarta é igual a I elevado a zero, ok? E aí nós obtemos que o z fica a 4, mais 0 i. Nós queremos o módulo. O módulo é a raiz quadrada, né, do A4 ao quadrado mais 0 ao quadrado, que vai me dar o A4. E ponto final, mais um exercício, né, que nós conseguimos tranquilamente aí. Teve uma certa dificuldade na parte A do desenvolvimento. A parte B não era nenhum exercício muito simples, né? Era só saber que elevar a quarta dá o próprio Z. É a raiz quarta. Tudo bem? Então vamos lá. O último exercício, né? O 20. O 20 é um problema de aritmética, né? Que envolve um pouco da ideia da física, que eles gostam de colocar, misturar a matemática com a física. Então, o que tá? A parte A do exercício, né? Ele pede o seguinte aí, né? Depois de quantos segundos os aparatos A e B vão se encontrar pela primeira vez na extremidade da pista, né? São dois aparatos móveis, um parte com uma velocidade de 30 centímetros, outro com uma velocidade de 20 centímetros por segundo, né? E a distância entre os dois aparatos é de 9 metros, ou seja, 900 centímetros. Bom, o que acontece? O aparato móvel A, né, para percorrer 900 centímetros, como a velocidade dele é 30 centímetros por segundo, 900 sobre 30 leva 30 segundos, né, para percorrer os 900, de uma extremidade à outra. O outro, como a velocidade é de 20 centímetros por segundo, ele leva 45 segundos para ir de uma extremidade à outra. Portanto, o primeiro encontro na mesma extremidade, quer dizer, ocorrer na mesma extremidade, ocorre a cada 90 segundos. É só tirar o MMC, é 30, né? 60, 90, outra 45, 90.
hora que dá igual é 90 e 90, 30, 60, 90, 45 e 45 dá 90. É o MC, é um problema clássico de mínimo múltiplo comum, tá? 90 segundos. A parte B, essa é a parte que daria um pouco mais de trabalho aí de pensar em como descobrir, em quantas vezes que eles se encontram. E aí a melhor solução para esse exercício é certamente o desenho. Faz o desenho, que eu sempre brinquei com vocês. Faz desenho, desenho. Esse exercício sem desenho fica difícil de se chegar a uma solução pensando só teoricamente, né? Então o desenho fica bem claro. Vocês devem estar vendo a figura agora do desenho, né? Tem os dois móveis aí, né? Um trajado de azul, outro de vermelho, né? Me parece que estão com duas cores, né? Então, se você observar que a cada 180 segundos, o desenho fala lá, um sai do zero, faz os primeiros 900 metros em 30, o outro faz os primeiros 900 em 45, partindo da outra extremidade, né? Tá certo? Então, se observando o desenho, você vai perceber que nos 180 segundos, os aparatos A e B se encontram 5 vezes, retornando cada um deles ao seu ponto de origem, né? Em extremidades opostas, inclusive, né? Um está na extremidade A, outro na B. Então, você observa que tem 1, 2, 3, 4, 5 encontros a cada 180 segundos, tá? Quer dizer, a pergunta é, após 1 hora e 30 minutos, isso me dá 5.400 segundos, certo? 1 hora mais 30 minutos, você passando para segundos, nós temos 5.400 segundos. Logo, os aparatos móveis, é só usar regra de 3, né? Você vai ter lá que a cada 180 segundos se encontra 5 vezes, a cada 5.400, x vezes, ou seja, vai ficar 5.400 vezes 5 sobre 180, que vai me dar 150 vezes. E tá? A prova termina aí, né? As questões de matemática. Tenho certeza que ela contemplou os alunos que estudaram bastante esse semestre, desde março, nós estamos estudando, né, batendo forte aí, vocês estão se esforçando. Essa prova realmente contemplou os alunos que estudaram, você saiu da prova satisfeita que você vai conseguir fazer 90% pelo menos dessa prova, né, sossegado. Tudo bem? Um grande abraço para vocês e nós vamos continuar com a nossa revisão para os vestibulares da medicina, principalmente, né, até janeiro. Tudo bem? Um grande abraço, um bom final de semana, um beijo para todos vocês.